Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? O que aconteceu? Ele não enxerga. Bem, deixa-o aqui. No caminho para cá, ele ficou dizendo em voz alta que Jesus é o Messias. Saulo de Tarso. Eu via o versículo, eu vi o salmo. Não seja morno, seja extremo. Eu não entendi o que ele queria dizer esse salmo. Eu meditava nesse salmo, mas eu não entendi o que significava. Então, eu vi sobre a história de Paulo e eu entendi. Eu entendi sobre esse salmo de não ser morno, ser extremo. Se você assistir isso aí e você fazer uma relação, uma conexão com o que você sabe sobre o apóstolo Paulo, você vai entender quem era o apóstolo Paulo. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Sua Majestade, o imperador Nero, vem por meio desta proclamar o culto. O apóstolo Paulo era um cara que ele era extremo. Ele era extremo, ele perseguia cristãos antes de ele ser cristão. E eu não entendia isso, ele perseguia cristãos. Eu reconheço a sua postura como a de um homem que foi açoitado várias vezes. Eu ouvi rumores absurdos sobre esse homem. Um feiticeiro das artes ocultas. Ele perseguia cristãos não porque só por odiar os cristãos, só por odiar a religião, igual existem pessoas hoje que atacam a religião sem um fim específico. Existem pessoas que atacam, que querem atacar a religião só porque querem questionar e achar atrasada as crenças. Não porque eles têm um objetivo ou um Deus, ou acreditam em um Deus com um sistema de crenças diferentes. Sei lá, tipo, Portas do Fundo. Esses atores aí. Muitos deles são até ateus. Mas eu não estou querendo me vitimizar. Me vitimizar não, vitimizar a religião. Eu acho que a religião não precisa disso. Pode atacar, pode fazer o que quiser. Não vai fazer diferença. Mas o que eu quero falar é, o Paulo, ele atacava os cristãos porque ele acreditava fielmente a religião que ele acreditava, o Deus que ele acreditava que os cristãos estavam fazendo a coisa de forma errada. E atacar, aquele ataque seria a forma dele mostrar, dele tentar converter essas pessoas. Ele acreditava que eles eram inimigos. Não converter, mas ele acreditava que eles eram inimigos. Então eles atacavam, porque o que eles estavam fazendo estava denegrindo Cristo, denegrindo o Criador. Então, e na cabeça dele, como existem algumas religiões que acham que quando você não segue aquela religião, você de certa forma está atacando a religião dele, está atacando você. Quando você não segue aquela religião, existem religiões extremistas hoje em dia, que você é um inimigo, vê as outras religiões como inimigos. Só que hoje nós temos diferenças de interpretação. É muito diferente você interpretar. As pessoas têm formas diferentes. Então você tentar atacar é uma estratégia, não é uma estratégia legal. Mas ele acreditava fielmente que ele estava fazendo o que Deus queria. Ele acreditava que ele estava fazendo o que Deus queria. Só que quando Deus mostrou para Paulo que ele estava fazendo totalmente o contrário, estava fazendo totalmente errado do que ele queria, aí
Paulo entendeu e ele continuou sendo extremo. Ele só mudou de lado, ele só mudou de direção. Quando eu assistia ao Mário Schwartzman e ele falava, você tem que ser sincero com Deus. E a maioria das pessoas hoje não são sinceras. Elas estão ali no meio termo. Eu vou ali não pecar, mas eu vou pecar um pouquinho. Elas não estão 100% sinceras. Nem para um lado, nem para o outro. Elas estão em cima do muro. Você entendeu? E eu não falo que eu não estou assim. Eu estou sim assim. Eu estou assim. É a maioria das pessoas. Elas pecam um pouquinho, mas só um pouquinho. Elas estão caindo. Elas estão... Você entendeu? Elas estão caindo, levantando. Mas elas não querem ser extrema. Nem para um lado, nem para o outro. Nem ser totalmente sincero, totalmente coerente. E não, elas estão meio que assim, não querem largar eu não quero largar eu não quero desapegar das coisas da carne, das coisas terrenas. Eu não quero desapegar do prazer. Porque é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas o que Deus quer é que você seja 100% sincero, 100% coerente. Você pode cair, não significa que você não pode pecar, que você não pode, que você não se você pecar você já era, perdeu, não. Você vai cair. Mas seja sincero, coerente, é isso que Paulo era. Por isso é muito aprendizado você entender Paulo. Ele era coerente antes com o que ele acreditava, com tudo que ele acreditava, e depois que Deus mudou a direção de Paulo, ele continuou coerente, só que para uma direção diferente, do jeito certo. Ele se tornou altamente pacífico. Ele foi espancado e não revidava, ele foi açoitado e não revidava. Ele era totalmente humilde, não queria glórias. Ele pregava sem precisar de dinheiro, sem precisar de receber salário. Ele não atacava mais as pessoas, era totalmente pacífico. Porque Deus mostrou que aquilo era o jeito certo. Então ele foi 100% naquilo, totalmente coerente. Totalmente coerente. E eu acho que é isso que Deus quer de nós. Quando o Mário Schwartzman falava, seja quente ou seja frio, não seja morno, eu ficava na dúvida, cara, isso é meio perigoso, porque se eu for 100% e eu querer, porque todo mundo tem uma coisa do pecado na cabeça. Se eu for 100% e eu querer ir no pecado e realizar o pecado, todas as coisas o prazer que a gente quer realizar de todos os tipos, vai ser meio perigoso, vai ser meio difícil para voltar, né? É isso que eu pensava e penso ainda. Mas se você tiver de voltar, uma hora você vai voltar. É isso que eu entendi. Vai acontecer como o Paulo. Uma hora você vai voltar. Uma hora você vai... O importante é você ser coerente. Porque quando você voltar, você vai ir 100% para Deus. 100%. Porque o que atrasa o ser humano, que eu entendi, é que o ser humano fica no meio termo. Isso chega a uma demora muito grande. Fica preso no meio do caminho ali de chegar em Deus, entendeu? De chegar. Porque ele não é 100%. Ele fica ali no meio do caminho. Isso atrasa muito. E eu acho que nós não temos tempo para isso. Você entendeu? Você fica ali, não é 100%. Não é 100% coerente. Então se você for 100% coerente pro mal, mas se você for um cara de Cristo, uma hora você vai chegar lá, no fundo do poço, você vai voltar. Mas quando você voltar, você vai 100% e você vai chegar lá muito mais rápido se você passasse tempo ali no meio do caminho. Passasse um tempão no meio do caminho, preso ali. Sem querer desapegar, sem ser 100%, sem ser 100% coerente. É isso que eu entendi. Até o próximo vídeo. Valeu.